Nós vamos receber aqui, já está aqui no estúdio, o Sargento Edinaldo Lima. Seja bem-vindo ao nosso programa. E o Cabo Ramos, deixa eu cumprimentá-los mais uma vez, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui. E é muito importante a gente falar justamente sobre esses representantes, né, do pelotão Mirim Chacal, que é na zona sudeste. Uma oportunidade de a gente falar sobre um projeto, gente, que está dando muito certo e que mexe com a formação também destas crianças. Porque a gente sabe, na verdade, Sargento, que quando você dá exemplo dentro de casa para os seus filhos, aquilo fica na memória daquela criança. E, obviamente, quando ela for um adolescente, um adulto, ela vai ter essa memória afetiva. Ela vai lembrar o que é certo, o que é errado, o que ela aprendeu ali com a família. E não é diferente quando você também leva estas crianças para entenderem como se deve respeitar a sua pátria, como você deve respeitar ao próximo. E lá se aprende muito mais do que isso. Então, hoje, nós queremos falar dessa parte importante que esse projeto trabalha, que é a parte intelectual, moral, cível, física, de crianças e adolescentes. E antes de falar desse desfile, antes de falar do que vocês estão fazendo, é importante a gente relatar que o trabalho é um trabalho extremamente sério, também carinhoso, porque as pessoas só pensam no lado de disciplinar. E não é só isso, né? A importância de você respeitar o próximo, né? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para falar desse projeto. Bom dia a todos. Como você falou, né? A gente também preza sobre a questão do respeito entre as crianças. Né? Inclusive, a gente não, se um erra, a gente também não deixa que os outros fiquem brincando com a cara do outro, tirando sarro, não. Tem que ter o respeito mútuo, certo? Entre um e outro. O nosso pilotão, aliás, inclusive eu e o Ramos, a gente foi convidado para o pelotão Chacal no ano passado, no mês de agosto, né? No mês de agosto, que inclusive está fazendo um ano de pelotão. A gente foi convidado pela Fernanda Bacelar, que é a idealizadora do projeto, certo? E o nosso projeto, a gente recebe crianças de 7 a 17 anos e a gente trabalha com eles a questão cívico, moral, né? A questão da hierarquia, da disciplina, né? O respeito entre eles. A gente também tem a participação dos pais, né? A gente sempre chama a responsabilidade para os pais também, porque não é só nossa, só minha e do Ramos, para trabalhar a questão das crianças, né? São quantas crianças hoje, assim, de crianças adolescentes? Hoje o quê? 50 crianças? São 50 crianças. 50 crianças que estão sendo trabalhadas já há um ano. Há um ano a gente dentro desse projeto. projeto. Quando vocês falam sobre esse tipo de comportamento e trazer a família junto, é algo que a gente vê nas escolas e que quase sempre não é muito praticado. Se pede muito a presença dos pais nas escolas comuns, né, nas públicas, se pede muito a presença dos pais nas escolas particulares, mas sempre é muito difícil. E a gente entende a importância da disciplina, a importância do respeito, de honrar pai e mãe. Pai e mãe também não irá filhos. Então, criar essa comunicação e, obviamente, também ajudar essas crianças até na questão do comportamento delas. O que vocês avaliam em termos de comportamento durante esse um ano que vocês estão lidando com essas crianças, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, e através desse projeto que vocês estão aí, de uma certa forma, investindo, participando, colaborando. O que vocês percebem? Um bom dia, bom né? Dia. Para mim é uma honra, né, estar aqui com a senhora, né? Obrigada. Me admiro muito. Falando sobre o projeto, né, a gente tem a pretensão de ajudar, né, de prevenir, porque a gente vê, nós estamos tratando num momento muito crítico, né? É verdade. Muita violência, muito desordem, né? E a gente está tentando prevenir justamente na base, né, reavendo valores, né, assim, as mães, né, extremamente carentes, algumas, né, de classe média baixa, e tem o nosso comandante, né, nos procurou, Capitão Jean, Capitão Cunha, né, nos deram essa missão, nos deu essa missão e a gente abraçou, né? Estamos lá tratando com essas crianças, prevenindo, mostrando valores,
né? Porque muitas vezes o policial ele é visto pela sociedade, ele é mal visto, né? E às vezes o traficante, o bandido, ele é admirado. Então nós estamos tentando reaver esses valores, falando com as crianças, mostrando, né? Ensinando não somente a parte militar, a parte civil, né? Mas também orientando na parte espiritual, na questão da saúde, da moral, né? Da inteligência, e também atuando com crianças atípicas, né? Olha que interessante. Tem muitos autistas que chegaram lá, não vestiam calça, né? A pessoa não se enturmava ali, a gente imprime neles, né, um comportamento básico, e hoje em dia eles estão muito evoluídos em casa mesmo, no comportamento com os pais falam muito com a gente, né, dizendo, rapaz, meu filho hoje ele orgulho, me atende, né? ele me responde, não senhora, sim senhora, né? Ai, que bom. E isso é muito bacana, né? Além do apoio espiritual, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém, glória a Deus. Né? Eu vi aí também uma oportunidade de pregar Jesus, né? Para essas pessoas sem questão religiosa, né? Mas trazer algo bom mesmo, né? Da palavra ali, a presença de Deus. E muitas vezes a gente traz também diversas palestras educativas, né? Falando sobre saúde, sobre justamente essa questão da violência, né? Em casa, como tratar, e tem sido algo que tem nos trazido muita alegria. Que bom, tão importante só falar sobre a presença de Deus na vida das pessoas, inclusive na proteção também divina e espiritual, quando vocês vão para as batalhas que não são fáceis. E a gente sabe que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho importantíssimo, maravilhoso, a gente poder perceber que todos estão participando e todos são bem tratados ali, até as crianças atípicas. E aí, sargento, enquanto a gente ouvindo aqui o Cabo Ramos, a gente ia percebendo o seu semblante de alegria, de satisfação. Nesse um ano, colocar a família, às vezes a família também não teve conhecimento, não teve o amor, não teve o cuidado, não teve o zelo de outros familiares para com elas. Muitas vezes você não sabe entregar para um filho o que você não recebeu, não é verdade, sargento? Isso, é verdade. A gente preza muito também a afetividade, né? Dentre as famílias, com a gente também, a gente recebe as crianças com abraço, recebe os pais bem também. Eu falo sempre para eles, quando eles chegam, eles têm que falar comigo, tem que pegar na minha mão para a gente passar energia boa, tanto eu para ele como eles para mim. Então a gente trabalha nisso, isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz em participar desse projeto, né? E incentivando os pais também a participar. Isso, incentivar né? os pais. A alegria de um pai. Eu estava hoje conversando com uma amiga, e aí em cima dessa história a gente chega à conclusão de que isso é muito importante, porque quando nós estamos conversando com nossos filhos, o que a gente mais pede quando o filho adoece? Ô Senhor, tira essa dor do meu filho, que essa dor venha para mim. Então, assim, é o amor mais próximo de Deus, é o amor de uma mãe, né? Daquele pai que também valoriza os filhos. Então, assim, quando a gente vê esse trabalho sendo feito, executado de uma forma tão digna para com os filhos, eu acredito que todo pai e toda mãe fica extremamente feliz, porque você quer criar um filho para ele ser um bom cidadão na fase adulta, e não para trazer problemas nem para a vida dele, muito menos para um pai. Porque às vezes o pai diz assim, nossa, as pessoas pensam, eduquei na infância, na adolescência, agora ele vai. Nem sempre é assim. O mundo às vezes faz outras coisas, né? E aí quando chega na fase adulta, o pai ainda continua sendo meu filhinho, minha filhinha, e vai chegar na terceira idade pensando que o filho ainda é essa criancinha. O filho nunca cresce. Nunca cresce para um pai. E aí eu queria muito que vocês falassem essa preparação já para o dia 7 de setembro e também falar sobre o projeto, o que vocês fazem durante o ano. Falando da questão do 7 de setembro, a gente foi convidado para desfilar na principal do Itararé, né? A gente nem esperava esse convite, né? Até mesmo porque nosso pelotão ele é novo, né? Só tem um aninho, mas surpreendeu a gente e a gente está trabalhando, a gente está treinando muito para fazer uma boa apresentação, né, nesse dia. Vai ser no dia 5, né? Lá às 5 horas da tarde. Dia 5 de setembro, então, né? Dia 5 de setembro. Certo. Porque as escolas sempre desfilam antes, né? Do desfile cívico, que é no dia 7. Então a gente foi convidado e estamos nos preparando. Inclusive,
sábado agora a gente já vai fazer um treinamento com uma banda de música, né? Que é lá do Parque Tararé mesmo, para nos ajudar a melhorar e incentivar as crianças, né? Que estão muito emocionadas com a questão de desfilar, de poder desfilar, né? E vai ser que horas, sargento? São 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, está todo mundo convidado para marcar presença. As 50 crianças estarão presentes. Não, mas não 50 não, mas a maioria vai estar, porque teve uns que são novos, que entraram, mas não ainda estão no ritmo, mas no sábado agora, se pegarem o ritmo, vai todas as crianças. Coisa boa! E as pessoas que quiserem mais informação, que quiserem saber mais do projeto, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para os pais, para as pessoas que estão assistindo, para a sociedade marcar presença, né? Bom, venham nos visitar. Quer conhecer o projeto? Venham nos visitar na Escola Municipal do Parque Tararé, é o Escolão do Parque Tararé, né, que é conhecido. Nós nos reunimos às 7 horas da manhã, todos os sábados. Então venham conhecer o projeto, vejam como é bonito e nos dê apoio, né? Inclusive, eu vou falar que a gente teve apoio também aqui do Coronel Carlos Augusto, do Major Silas, do Capitão Tanaka, através da empresa dele, que ele tem empresa de segurança. Foi eles que doaram esse fardamento que nós estamos usando hoje, das crianças, né? Então, venham conhecer o projeto e nos ajudem. Muito bom. Vocês têm Instagram? Temos Instagram. Qual é o Instagram de vocês? Lembra agora? Pelotão Mirim Chacal. Por sinal, gostei da farda, viu? Tá linda. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada aos dois. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Viu? Amém. Abençoe sua vida também, de todas essas crianças que lá estão, dos pais. Parabéns. E vá conhecer esse projeto maravilhoso e incentive para que esse projeto aconteça em cada bairro. A gente fica extremamente feliz. Parabéns para vocês. Que Deus dê saúde para vocês. A gente agradece. Tá bom? E até dia 5, né? Até dia 5. Às 5 horas da tarde. Obrigada. Continuem aqui. Gente, que legal, né? A gente poder falar um pouco, incentivar um pouco, ainda mais, para que essas crianças realmente cheguem na fase adultas assim, valorizando ainda mais o que tem que ser valorizado.